fachada do STF, a imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. Volta com o direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Dentro de instantes, a abertura da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, leitura da ata da sessão anterior, anúncios gerais eventualmente e o pregão do primeiro processo em julgamento na tarde desta quinta-feira, você acompanhando ao vivo direto do plenário. Todos podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Presidente ministro Dias Toffoli. Passa a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 5 de março de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, à direita do Ricardo ministro-presidente Carmen Lídia Oliveira Fux, Rosa Weber, de Edson Souza Fachin e Alexandre Leata. de Moraes. Ausentes, justificadamente, o senhor ministro Roberto Barroso e, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h34, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino. Imagem aproximada da plateia. Estácio de São Paulo e Universidade do Estado da Bahia, Jacobina, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. De relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, para continuidade de julgamento. Recurso extraordinário 136.861, procedente de São Paulo, recorrente a Tiro, Eguti e outro, recorrido Prefeitura Municipal de São Paulo. Trata-se do tema 366 da repercussão geral, responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício em residência. Após os votos dos ministros Edson Fachin, relator, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello, que davam parcial provimento ao recurso extraordinário, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que negavam provimento ao recurso, o julgamento foi suspenso para os votos em razão de pedido de vista por mim formulado para os votos meu e da ministra Rosa. Eu trago o meu voto por escrito, vou fazer um breve resumo do voto. Trata-se de RE, em face de acordo TJ São Paulo, que, considerando ausente o nexo causal entre a omissão da municipalidade e os danos suportados pelos autores, deu provimento ao recurso de apelação do município de São Paulo, condenando os demandantes ao pagamento de custas e honorários. Em 3 de outubro de 2018, após os votos do relator Edson Fachin, dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello, pelo parcial provimento do recurso ordinário, e os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, pelo não provimento pedido vista. Devolvo o feito a julgamento, destacando que, já por ocasião dos debates, ficou evidenciado que os parâmetros de julgamento que nortearam todos os votos que me antecederam foram os mesmos. Essa convergência na compreensão teórica do tema se deve, em grande medida, ao fato de que a temática se encontra solidificada na jurisprudência desta Corte, com a adoção da teoria do risco administrativo, sob exigência para fins de responsabilização estatal da identificação de uma omissão específica. Cito precedentes. Vários precedentes. Assim, entendo que o cerne da celeuma que estamos para examinar se estabelece nem tanto sobre as bases teóricas da responsabilidade do Estado, em que há posição concorde, mas sim sobre o liame que se forma entre o dano constatado em razão da explosão da loja de fogos de artifício e eventual abstenção da administração a proceder à vistoria do local quando há tanto instado. E assim rememoro que o relator, ministro Edson Fachin, apontou estarem presentes, no caso concreto, os elementos da responsabilização do Estado. Primeiro, a omissão administrativa danosa, tendo em vista que o dever de agir estava descrito na Lei Municipal 7.433, de 1970, bem como em portaria regulamentadora, número 843/SAR/81,
sob procedimento que previa o prazo improrrogável de 24 horas após o protocolo para a realização de vistoria prévia. Não obstante, no caso, o município de São Paulo não seguiu essa diretiva. Ainda para o relator, o nexo causal entre o dano e a conduta administrativa também estaria configurado, pois, em suas palavras, abro aspas, se a vistoria prévia tivesse sido realizada pelo Estado, o acidente possivelmente não teria ocorrido, uma vez que o pedido não seria concedido por estar em desacordo com as condicionantes da Lei Municipal número 7.433, de 1970. Fecho aspas. Pois bem, abrindo a divergência, apontou o ministro Alexandre de Moraes a ausência de conduta lesiva da administração municipal. Apontou o ministro, em seu voto, que a administração local indicou aos requerentes, abro aspas, que faltava essa comprovação de que havia feito o requerimento da Polícia Civil, fecho aspas, tendo, todavia, os proprietários da loja ignorado a exigência prevista em lei federal e dado início clandestinamente ao comércio. Fecho citação. Bom, considero que se está diante de análise da responsabilidade do Estado por ausência de vistoria em atividade cujo exercício depende necessariamente de uma resposta positiva da administração, sem a qual, em nenhuma hipótese, se admite a comercialização pretendida. O que se tem em tais casos, portanto, é a análise do alcance da responsabilização do Estado por ausência de seu agir na seara do poder de polícia. Nesse espaço, a atuação do Estado principia pela própria limitação traçada aos particulares em sua liberdade de agir, poder de polícia em sentido amplo. O Estado, portanto, já está cumprindo parte de seu mistério no poder de polícia quando define o rol de atividades que necessita de autorização para funcionamento, de modo que as atividades clandestinas não são, em princípio, aptas a gerar responsabilização do Estado, em caso de provocar evento danoso, por se tratar de ato ilícito do particular, cuja repressão o Estado antecipou através da norma proibitiva. Apenas e tão somente quando tenha o Estado conhecimento da atividade ilícita ou quando for razoável pressupor esse conhecimento e deixar o Estado de agir para a necessária interrupção do ilícito de que tem conhecimento, é que se pode falar em responsabilização por parte da administração pública, pois o poder de polícia principia na proibição normativa, mas segue no desempenho das atividades de fiscalização e controle do poder de polícia em sentido estrito. Nesse ponto, importa relevar que não é razoável, com as devidas ênfases, admitir que o simples pedido de vistoria tem o condão de traduzir uma espécie de ciência pela administração pública do funcionamento de uma atividade ilícita, ou ainda a pressuposição de potencial funcionamento ilícito. Admitir essa forma de conjectura como imposição de dever ao Estado corresponderia a desconsiderar o poder normativo de um comando proibitivo. Pois bem, via de regra, portanto, não surge responsabilidade civil administrativa ante a simples ciência pela administração do intuito do particular de exercer atividade regulada, no caso, o comércio de fogos de artifício. Mais adiante, já chegando à conclusão desse brevíssimo resumo de um voto bem maior, digo, em se tratando da análise em tese da questão posta nos autos, me parece precisa a apreciação realizada pelo ministro Roberto Barroso no sentido de que, abro aspas, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento, sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público, eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Fecho a citação do ministro Barroso, que acaba de chegar no dia de seu aniversário. Bem-vindo. O caso concreto, todavia, agora digo eu, guarda especificidade muito particular. Houve edição de uma norma por meio da qual o município se obrigou a proceder à vistoria do local apontado pelo requerente, dentro de 24 horas, independentemente do recolhimento da taxa de licença para localização e funcionamento e do protocolo relativo ao requerimento de autorização policial, cuja juntada só deveria ocorrer após a vistoria prévia. O município, portanto, no caso concreto, se obrigou especificamente para fins de concessão da licença especial em caráter excepcional para comércio provisório de fogos de artifício, de 1º a 30 de junho, a proceder a um controle mais rigoroso da pretensão de exploração dessa atividade. Porque, evidentemente, que nesse período existe uma comercialização muito maior. Quem conhece a realidade específica do município de São Paulo, e em particular da Zona Leste, sabe muito bem, conhece muito bem que o uso de fogos de artifício é muito grande, inclusive o uso, infelizmente, ilícito desses fogos em balões, que também é algo extremamente danoso e ilícito. E nessa temporada de junho aumenta muito a comercialização, e aí, então, esse prazo curto para que houvesse realmente uma ação imediata e rápida do Estado, no caso, o Estado-município de São Paulo. O município, portanto, no caso concreto, se obrigou
assumiu a administração o dever de atuar preventivamente com vistas a repelir qualquer pretensão de instalação de lojas de comercialização provisória de fogos de artifício, que não observasse os requisitos da lei municipal, dentre os quais se destaca, para análise do caso concreto, a proibição de funcionar em logradouros situados em zona declarada estritamente residencial. Era muito comum, na Zona Leste, eu morei na Penha de França, morei na Cangaíba, era muito comum lojas de armarinho, lojas de outros produtos, quando chegava o período de junho, eles passavam também a vender no varejo fogos de artifício. Daí, então, essa ação e esse normativo específico com prazos curtos. Digo, então, quanto ao caso concreto, a conclusão do ministro Edson Fachin, no sentido de que a municipalidade não seguiu essa direção, omitindo-se em relação à vistoria prévia no local indicado pelo solicitante, sendo razoável supor que, se a vistoria prévia tivesse sido realizada pelo Estado, o acidente possivelmente não teria ocorrido, uma vez que o pedido não seria concedido por estar em desacordo com as condicionantes da Lei Municipal 7.433 de 1970. Recurso extraordinário 136861, Atiro Eguchi, contra a Prefeitura Municipal de São Paulo. De sua negativa. Note-se, todavia, que se trata de uma especificidade no caso concreto, impassível, a meu ver, de ser estendida a uma tese de repercussão geral, ante a impossibilidade de sua generalização. Proponho, dado esse fato, que não se proceda à formulação de tese de repercussão geral, limitando-se o julgamento, nesse caso específico, ao caso aqui versado no recurso extraordinário. Concluo, portanto, no sentido de acompanhar o voto do relator para prover parcialmente o recurso extraordinário, restaurando os termos da sentença prolatada nos autos. Proponho também que não seja firmada a tese de repercussão geral a partir deste precedente, dada as especificidades do caso concreto. Não sendo esta, todavia, a compreensão desta Corte, já me adiantando quanto à eventual tese, uma vez que a maioria já votou no sentido ou da negativa de provimento ou do provimento parcial ao relator, negativa de provimento à divergência, aberta pelo ministro Alexandre, a ministra Rosa Weber será a perita desempadadora, mas até para facilitar a compreensão dos colegas, caso essa minha posição de não se formar a tese seja vencida, eu acompanharei a tese proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, porque, independente do sinal do julgamento, eu entendo que essa tese parte de uma ratio apresentada pelo ministro Luiz Edson Fachin, que eu estou a acompanhar, na minha compreensão. Ministro Fachin, estou a lhe acompanhar e penso que a ratio do voto de Vossa Excelência está contida numa sugestão de tese feita em voto, embora divergente, mas diante das especificidades dos casos, procurando lograr uma saída para que seja uma tese que supere as especificidades do caso. Pois bem, em acréscimo, foi um acréscimo em que nas situações em que se tem violação de um dever específico de agir em caso de danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, para ficar bem claro a especificidade. É como voto. Colho o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhores ministros, a questão é de fato bastante delicada e... Ministra Rosa Weber, à esquerda. A sentença, primeiro grau, foi uma sentença de procedência. Contra esta sentença, manejado recurso, foi provido o recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que, reformando a sentença, julgou improcedente a ação indenizatória. Veio o recurso extraordinário. O eminente relator, o ministro Fachin, dá-lhe parcial provimento, acompanhado por parte dos eminentes colegas, e o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, negando o provimento ao recurso. Eu trouxe um voto escrito, um pouco longo, presidente, vou fazer uma brevíssima leitura do caso concreto, na visão que fiquei, a partir do que consta do acórdão regional, justamente porque estamos em sede extraordinária, onde ficamos adstritos ao quadro fático, na minha visão, contida no acórdão recorrido.
Digo eu que, no caso concreto... Em pauta, recurso extraordinário 136861, Atiro Eguti contra a Prefeitura Municipal de São Paulo. Causalidade entre as falhas noticiadas na prestação de serviços públicos, seja no que diz com o licenciamento, seja no que se refere à fiscalização, e o evento causador dos danos, ou seja, a explosão no estabelecimento destinado ao comércio de fogos de artifício. De um lado, na minha leitura, repito, não houve, da parte da administração municipal, concessão de licença ou autorização para o funcionamento do estabelecimento em desacordo com a legislação aplicável. O fato de os sócios da empresa terem protocolado o requerimento administrativo com vista à obtenção da licença, que não foi concedida, em absoluto, a meu juízo, autoriza a conclusão de que a administração, por essa razão, estaria ciente de que, a sua revelia, iniciado o desempenho irregular da atividade comercial. De outro lado, o caráter clandestino e irregular da exploração da atividade, por si só, elide a possibilidade de sua fiscalização. Trata-se, na minha visão, de premissa fática do acórdão recorrido, que se mostra insuscetível de revisão em sede de recurso extraordinário, a teor da súmula 279 dessa Casa. Por isso, rogando toda a vênia ao eminente ministro Fachin, a Vossa Excelência e ministros que o acompanharam, eu aqui voto no sentido da divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, negando o provimento ao recurso extraordinário. Eu voto, presidente. Então, eu proclamo inicialmente o resultado do sentido da votação, depois passarei a palavra ao redator para o acordo para a proposição de tese. Votaram pela negativa do provimento ministro Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e agora Rosa Weber. Portanto, por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencidos os ministros relator Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli. Agora passo a palavra, então, ficando o redator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Presidente, uma sugestão aqui, acatando a sugestão do ministro Luiz Roberto, e até na fala de Vossa Excelência, para que fosse o mais restrito possível em relação ao caso concreto. Então, essa é a tese sugerida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a qual eu... Ministro Alexandre de Moraes, à direita, na ponta da mesa, em formato da letra U invertida. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Fecha aspas. Assim, nós evitamos a responsabilização do poder público quando o ato é clandestino e ele não tem a mínima condição. Mas qualquer outra especificidade, que foi bem relatada no voto do ministro relator, do ministro Edson Fachin, qualquer outra possibilidade, ou seja, o descumprimento do dever do poder público, acarretará a responsabilidade. Ministro Fachin. Essa tese vai levar ao provimento parcial do recurso, porque, no caso concreto, e por isso o eminente ministro-presidente... Ministro Edson Fachin, à esquerda, na outra ponta da mesa. A subscrição da tese... Recurso extraordinário 136861. Atiro Eguti contra a Prefeitura Municipal de São Paulo. A parte protocolou pedir vistoria, a lei prevê 24 horas para fazer a vistoria não foi feita. Mas isso já está superado de qualquer modo, portanto, vencido, mas não convencido, entendo que a tese agasalha o sentimento da maioria. Presidente, essa é exatamente a divergência. Porque, na verdade, protocolado, e eu salientei no meu voto, quem faz... Intervém o ministro Alexandre de Moraes. Quem faz a vistoria não é o município. Quem faz a vistoria é a Polícia Civil. Só depois o município é avisado. E, claramente, a legislação determina que, enquanto não houver a licença, não pode funcionar. Então, era clandestino. Mas essa é a divergência dos votos. Ministro Barroso. De acordo. O autor intelectual da tese. Ministra Rosa. De acordo, presidente. Ministro Fux.
Eu também não convencido, porque, na verdade, uma família que foi dizimada ficou sem indenização nenhuma, né? Eu sempre acompanho a colegialidade no tocante à terra. Ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. À direita da mesa, entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Senão o Estado vira segurador universal de tudo de ruim que acontece. Então, o caso foi... Eu sabia que ali se instalara uma fábrica de fogos no meio de um bairro. Não sabia, ministro Era ilegal, Fux. clandestino. Na verdade, é a mesma coisa. Se eu saio daqui hoje... Intervém o peço ministro pra Alexandre de instalar. Moraes. Eu estou pedindo, não aguardo instalo. Como o Estado vai saber disso? E agora, com o sistema SEI nos tribunais, isso seria um verdadeiro terror, porque entra requerimento que você quer... Ministra Rosa Weber. Entra direto no sistema SEI. Exato. Só. É que se falou muito em clandestinidade, Acompanhe, mas, na verdade, há uma Imagina se irregularidade. eu vou agora rediscutir a causa. Desconhecido, mas, enfim, Vai é isso discutir mesmo. agora. Ministra Carmen Lúcia. Também vencida no julgamento, mas acho que a tese corresponde exatamente ao que ficou como predominante, portanto, eu acompanho, sim. Ministro Ricardo De acordo Lewandowski. com a tese. Ministro Marco Aurélio, quanto à tese. Presidente, em primeiro lugar, entendo que não cabe a edição de tese. E por que não cabe? Porque, pela numeração desse extraordinário, ele é anterior ao surgimento da repercussão geral. Em segundo lugar, há peculiaridades. A ministra Rosa Weber, por exemplo, votou a Ministro Marco Aurélio, à direita da mesa. tendo em conta a faticidade da matéria. E não se poder, em sede extraordinária, partir de fatos estranhos ao acordo impugnado. Quando me pronunciei, eu disse que admitir-se, no caso, a responsabilidade do município, se estaria caminhando para a colocação do município como segurador universal. Em votação, recurso extraordinário 136861, Atiro Eguti contra a Prefeitura Municipal de São Paulo. Espécie de responsabilidade, tendo em conta o ato comissivo, quando ela é objetiva, o ato omissivo, quando ela é subjetiva, e fiz ver que atuou a tempo e modo o município, exigindo pagamento de taxa e também a visita da Polícia Civil para proceder à liberação do local como próprio ao armazenamento de fogos. Então, eu creio que há inúmeras peculiaridades que direcionam a não se adotar a edição de tese no caso concreto. Eu, embora também entenda que não seria o caso de tese, uma vez vencido, porque somente o ministro Marco Aurélio... Teríamos a ementa do acordo, né, que sintetiza... Né, embora por mais de um fundamento, Vossa Excelência, por mais de um fundamento, porque Vossa Excelência também entende que os casos REs anteriores à repercussão geral, a emenda constitucional e a regulamentação não podem sofrer repercussão geral. Presidente ministro Dias Toffoli. Pela situação da especificidade do caso concreto, eu só pela especificidade do caso concreto. Vencido, ministro Marco Aurélio e ministro Dias Toffoli, quanto à fixação de tese, foi aprovada a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, no que também o ministro Dias Toffoli acompanhou, embora vencido, mas manteve o seu convencimento no sentido de não fixar a tese o ministro Marco Aurélio. Próximo feito que será chamado também é uma continuidade de julgamento. Trata-se do recurso extraordinário 566.471, no qual eu estou impedido. Então, eu peço ao ministro Luiz Fux que assuma a presidência para a continuidade desse julgamento, para apregoá-lo e dar continuidade ao julgamento. Levanta-se o ministro-presidente Dias Toffoli e toma a presidência agora o vice-presidente Então, dando Luiz Fux. continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 566.471, que se refere ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave,
que não possui condições financeiras para comprá-lo, essa tese sobrestou 42.094 processos. No histórico do julgamento, temos o seguinte: após o voto do ministro Marco Aurélio, que desproveu o recurso ordinário, fixando tese nos termos do seu voto, pediu vista dos autos do ministro Roberto Barroso. Aí tem aqui, digamos assim, todas as intervenções orais da tribuna. Presidência do ministro Carmen, após o ministro Marco Aurélio fazer aditamento ao voto proferido em assentado anterior, e após os votos dos ministros Roberto Barroso negando provimento do recurso e Edson Fachin dando-lhe parcial provimento, pediu vista dos autos do ministro Teori Zavascki, que sucedeu o saudoso ministro Teori Zavascki na cadeira, impedido do ministro Dias Toffoli. Então, o ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência devolveu os autos para a continuação, tem a palavra. Presidente, um rápido resumo, em virtude do tempo do caso, um recurso extraordinário com repercussão geral, em que se discute o fornecimento de assistência terapêutica pelo poder público, na específica hipótese em que o tratamento pleiteado não integra ministro Alexandre de Moraes. A dispensação e os protocolos terapêuticos editados pelos órgãos competentes do Sistema Único de Saúde. Que é um dos julgamentos que ainda não foi concluído, presidente, em relação a se é uma obrigação do poder público sempre fornecer medicamento, sempre fornecer tratamento e assistência terapêutica, independentemente da Anvisa, esse foi o julgamento anterior que já encerramos, da Anvisa ter já analisado o medicamento, ou no caso aqui específico desse medicamento não integrar as listas de dispensação e os protocolos terapêuticos do SUS. Se mesmo nessas hipóteses é obrigação do poder público, aqui município, estado ou União, dependendo da hipótese, para esse fornecimento. O recurso o caso concreto originou-se em ação proposta na rede pública de saúde em face do estado do Rio Grande do Norte, pleiteando o fornecimento do medicamento Sildenafil 50 mg para o tratamento de miocardia isquêmica e hipertensão pulmonar arterial. À época dos fatos, referido medicamento não constava das relações oficiais do SUS. Veio posteriormente a ser incorporado. Hoje já nós não teríamos esse problema do caso concreto, mas permaneceu o julgamento para fixação da tese, o que inviabilizou à época a sua dispensação pelos órgãos públicos, com base nos artigos 19Q e 19R da Lei 8.080 de 1990. Aqui também, em verdade, o que se discute, isso foi discutido pelos votos anteriores, o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, ministro Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso, é a validade integral dos artigos 19Q e 19R, incluídos na Lei 8.080 de 1990. O paciente obteve êxito perante ambas as instâncias, primeira e segunda instâncias da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. O recurso extraordinário foi processado perante a Corte sob a sistemática da repercussão geral, o tema 6, um tema antigo esse. Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Já, como disse, já votaram os ministros Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Acompanhando, no caso concreto, o eminente relator, mas em cada um dos votos estabelecendo, em virtude dessa amplitude da judicialização da saúde, estabelecendo alguns requisitos. Presidente, eu vou tentar ser extremamente sintético, até porque a grande discussão já foi feita aqui no plenário, também uma devolução de vista da minha parte, vista solicitada anteriormente pelo saudoso ministro Teori Zavascki, sobre medicamentos e a questão da Anvisa. Aqui, o medicamento e a não previsão no rol
de dispensação pelo SUS. Não há nenhuma dúvida que a Constituição Federal previu diversos princípios, informadores e regras de competência, proteção à saúde. O direito à saúde foi consagrado pela Constituição Federal como um direito fundamental, para que se assegurasse, para que o poder público assegurasse o bem-estar da sociedade. Nós temos o artigo 196, consagrando a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas Vota o sociais ministro Alexandre de Moraes. que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Da mesma forma, assim consagra o artigo 197. A Constituição de 1988, ela consagrou o direito à saúde com duas características básicas: universalidade e igualdade. E é importante destacar isso porque não há nenhum país do mundo, muito menos do tamanho do Brasil, nenhum país do mundo, onde o direito à saúde é universal e igualitário. Basta lembrar que até 1988, não havia universalidade na saúde. Quem não mostrasse lá sua carteira do trabalho não tinha direito ao hospital público. O Brasil, e nós precisamos salientar o que há de bom no Brasil, o Brasil, desde 1988, com todos os problemas econômicos que nós temos, o Brasil efetivou a previsão constitucional de universalidade e igualdade do direito à saúde. É o maior programa de vacinação do mundo. O Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo. Algo muito menos universal foi duramente aprovado nos Estados Unidos, o Obamacare, uma briga gigantesca, e nem se compara ao SUS, nem se compara à universalidade de atendimento ambulatorial, internação e medicamento. Então, a Constituição consagrou e os poderes públicos implementaram. Nesses 31 anos... Em pauta, o recurso extraordinário 566471, Estado do Rio Grande do Norte, contra Carmelita Anunciada de Souza. A judicialização da saúde, é verdade que, num primeiro momento, o Poder Executivo e o Legislativo, eu diria, derraparam na regulamentação. E coube ao Poder Judiciário, principalmente a essa Corte, ao Supremo Tribunal Federal, efetivar de maneira concreta o direito à saúde. Eu trago no voto a sequência de precedentes onde o direito à saúde foi concretizado e, a partir daí, todo um desenvolvimento para que fosse, tanto na parte ambulatorial quanto na parte médica, fosse efetivado a partir do recurso extraordinário 267 e 612, de relatoria do nosso decano, o ministro Celso de Mello, onde, pela primeira vez, o tribunal consagrou a efetividade do direito fundamental à saúde, para além de uma mera garantia programática, e estabeleceu nesse recurso extraordinário a possibilidade do indivíduo exigir do Estado prestações necessárias para a tutela de um mínimo existencial indispensável à sua saúde e bem-estar. E, a partir daí, o tribunal foi construindo toda uma jurisprudência de defesa e efetividade do direito à saúde. Na STA 175, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, 2010, depois reafirmada pelo plenário da Corte, em sede de repercussão geral, no RE 855178, de relatoria de Vossa Excelência, presidente, ministro Luiz Fux, em 2015, o tribunal estabeleceu os principais pensamentos da Corte sobre o controle judicial de políticas públicas de saúde. A afirmação de efetividade dos direitos fundamentais sociais, entre eles saúde, a necessidade de sopesamento entre a garantia de um mínimo existencial e a regra do possível, o inevitável enfrentamento de escolhas alocativas, em virtude
do orçamento, por critérios de estabilidade e equilíbrio no sistema de saúde, a própria discussão sobre as capacidades institucionais do Poder Judiciário para a realização dessas tarefas. A partir disso, e esse é um dado importante, a partir dessa construção jurisprudencial, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, isso principalmente na última década e meia, nos últimos 15 anos, eles foram se amoldando e regulamentando a efetividade ao direito à saúde. A situação que fez surgir a judicialização da saúde, inúmeras ações, uma amplitude gigantesca de ações para medicamento, para internações lá atrás, em virtude da ausência de regulamentação, aquela situação fática deixou, aos poucos, de existir em virtude de uma boa regulamentação legislativa, especialmente com os artigos 19Q e R da Lei 8.080 de 90, que vieram depois, mas foram incluídos na Lei 8.080, e pelo próprio Poder Executivo, que se amoldou aos critérios, pressupostos e protocolos internacionais. Então, são situações diversas da que deu início à necessidade de judicialização e a atual situação. E por que coloco isso? Porque o cerne da questão aqui não é a discussão, a meu ver, não é a discussão entre a necessidade individual, o direito individual à saúde, seja do recorrido, seja de pessoas na mesma situação, e o dever ou não do Estado de efetivar esse direito à saúde, mesmo o medicamento não estando disponível no Sistema Único de Pauta, Saúde. RS 566471, Estado do Rio Grande do Norte contra Carmelita Anunciada de Souza. O direito individual... Quem vota é o à ministro saúde, Alexandre de mas Moraes. o direito da coletividade à saúde. A questão constitucional aqui tratada é muito mais relevante do que o caso específico, porque é uma questão estruturante do sistema de saúde, é uma questão estruturante de políticas públicas. Não se trata aqui de contrapor o indivíduo ao Estado. A Constituição prevê direito à saúde, o Estado não quer efetivar de forma total, prejudicando o indivíduo. Não é essa a questão tratada nos autos, ainda mais em repercussão geral. Aqui, a ideia é confrontar, interpretar se em todas as hipóteses, absolutamente em todas as hipóteses, o Estado é obrigado a abandonar o seu planejamento, a sua estratégia de política pública, aprovada orçamentariamente com destinação específica, em virtude de uma ação judicial específica. A questão aqui tratada é se a universalidade e igualdade que a Constituição prevê para as políticas públicas de saúde, se essa universalidade e essa igualdade podem ser substituídas por uma seletividade judicial. Em verdade, o que ocorre, lamentavelmente, isso foi se ampliando a partir dos últimos anos. O que ocorre é que há uma programação orçamentária, recursos carimbados, somente saúde e educação têm recursos carimbados pela Constituição, orçamento obrigatório, a partir de um orçamento realizado, um orçamento previsto, a partir de políticas públicas planejadas para a área da saúde e políticas públicas planejadas, inclusive em relação à destinação de medicamentos, políticas públicas planejadas de forma universal e igualitária, se isso pode ser substituído pela seletividade de quem tem acesso à justiça e consegue, caso a caso, um valor orçamentário. Porque é importante lembrarmos, e às vezes, obviamente, isso escapa
do juiz daquele caso concreto, que está preocupado só com o caso concreto, é importante lembrarmos que o dinheiro retirado para determinado medicamento, para determinado tratamento especificado na decisão judicial, esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do Estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde, pelos órgãos responsáveis pela saúde. Não há milagre aqui. Obviamente, seria, e sempre é um discurso extremamente mais fácil, dizer que não, toda decisão judicial pode determinar todo o tratamento médico, todo o medicamento, mesmo que não haja previsão no SUS, mesmo que não esteja registrado na Anvisa, porque a saúde... Só que esse dinheiro vai ser retirado do orçamento e a retirada desse dinheiro vai deixar inúmeras pessoas sem outros tratamentos previstos, sem medicamento. Não há aqui a possibilidade de criação de orçamento. Vai se utilizar o orçamento previsto na saúde. Algumas decisões judiciais, tentando burlar essa possibilidade, determinam o que a Constituição expressamente veda, determinam a transposição de recursos de uma área para outra. Então, no município, compre esse remédio e tire do saneamento básico, da educação, da habitação. Isso é proibido constitucionalmente, essa transposição. E mesmo que não fosse, são outros direitos fundamentais também previstos constitucionalmente. Em regra, aqueles que obtêm um provimento jurisdicional favorável acabam tendo preferência em relação a toda a coletividade. Obviamente, aqui sem relativizar a gravidade de determinadas ações, a necessidade de determinados pacientes, mas aqueles que obtêm um provimento jurisdicional, aqueles que têm a condição de rapidamente acionar um advogado e obter um provimento jurisdicional, acabam destacando num orçamento genérico, universal, igualitário, acabam destacando uma fatia para si. Ou seja, é uma seletividade judicial, mas não deixa de ser uma seletividade para uma situação específica. Em outras palavras, o montante determinado, o montante orçamentário determinado judicialmente a poucos indivíduos, por mais importantes que sejam suas questões, é retirado do orçamento destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. Então, aqui se quebra a universalidade pretendida. Óbvio que o ideal seria que existisse orçamento para os milhões de pessoas que dependem do SUS e para essas pessoas que dependem de questões específicas. Mas não há mágica orçamentária. E não há, repito, nenhum país do mundo, nenhum, nem os sempre citados países nórdicos, nenhum país do mundo que garanta acesso a todos os medicamentos, que garanta acesso a todos os tratamentos de uma forma generalizada. O Poder Judiciário, ao meu ver, deve sempre que possível evitar ser um elemento desestabilizador da execução do orçamento. Até porque a Constituição prevê e estabelece... Vota o ministro Alexandre de Moraes. O recurso extraordinário 566471, Estado do Rio Grande do Norte, contra Carmélia Anunciada de Souza. Judicialização da saúde vem gerando uma grande desestabilização na aplicação... O plenário julga processo sobre fornecimento de remédio de alto custo não disponível no Sistema Único de Saúde, SUS. Não raras vezes comprometendo em pequenos municípios todo o orçamento da saúde do município. O secretário municipal se nega a cumprir, ele é preso, se determina a prisão. Então, a cidade fica sem política de saúde e sem o secretário municipal de saúde. Não é assim, obviamente, que se deve resolver a questão da saúde. Essa multiplicidade de demandas judiciais
vem, infelizmente, acarretando um efeito negativo na gestão pública da área de saúde, gerando um cerceamento da própria solução administrativa. Para se ter uma ideia, aqui são números fornecidos pelo Ministério da Saúde, aqui só no âmbito da União. Em 2011, as decisões judiciais impondo medicamentos não previstos orçamentariamente, não previstos no SUS e sem valores orçamentários, ou internações ou tratamentos, em 2011, chegavam a 200 milhões de reais. No ano retrasado, em 2018, essa cifra foi de 1.316.474.877 reais. 1.300 milhões. Esse 1.300 milhões, ele saiu de algum lugar. Saiu da onde? Do orçamento do Ministério da Saúde. Estava sobrando no orçamento do Ministério da Saúde? Não. Estava destinado a determinadas políticas públicas universais e igualitárias. Então, inúmeras pessoas deixaram de ser atendidas de alguma forma, porque, nesse ano de 2018, 1.316 milhões foram seletivamente destinados a alguns indivíduos. É essa a questão em jogo. Será possível que a seletividade seja tão aberta que toda a demanda judicial deva ser atendida e, com isso, a cada somatória de decisão judicial, o orçamento geral para a coletividade seja diminuído? A universalidade e a igualdade na gestão da saúde pública, infelizmente, com essa sucessividade de decisões, tanto a universalidade quanto a igualdade, ambas estão sendo substituídas por uma seletividade decorrente de ordens judiciais. E, presidente, em alguns municípios, alguns estados, ocorre a seletividade da seletividade, porque como não há dinheiro nem para cumprir as decisões judiciais, qual decisão judicial se cumpre primeiro? Então, a coletividade já é prejudicada, a partir do montante geral das decisões judiciais. Como não dá para cumprir todas as decisões judiciais, qual vai ser inicial? Ou seja, há uma seletividade da própria seletividade. E não é só a União que vem sofrendo com isso. A União, como vimos já em 2018, 2019 ainda os dados não foram computados, mas deve ter crescido um pouquinho. 1.316 bilhões. Agora, outros estados, eu diria todos os estados, também vêm sofrendo. Aqui, de forma exemplificativa, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, de 2010 para 2015, que foram os números contabilizados, teve um aumento de 727% nos gastos com ações judiciais. 727% nos gastos com ações judiciais. Há um trabalho, e mais, essa indústria que acabou gerando, e há um trabalho aqui da Universidade Federal da Bahia que demonstra isso, acabou se gerando uma indústria de ações judiciais, não só para medicamentos que não são disponíveis, indisponibilizados, mas começou a se ingressar com ação para tudo, para ter preferências. Há um trabalho com base empírica, realizado pela Universidade Federal da Bahia, que identificou 3.400 estudos publicados, de 88 a 2014, sobre a questão da saúde. Fizeram várias tiragens técnicas e, após um detalhamento com vários requisitos técnicos, escolheram 53 casos específicos de judicialização da saúde com a finalidade de fornecimento de medicamentos. E concluíram que a maioria dessas decisões judiciais teria sido evitada se consultado o SUS pudesse, como é a previsão legal, pudesse fornecer
Tanto em pauta, o recurso extraordinário 566471, Estado do Rio Grande do Norte, contra Carmelita Anunciada de Souza. O remédio especificamente dado ou indicado por determinado médico. Ou seja, essa judicialização da saúde vem prejudicando, o excesso de judicialização vem prejudicando as políticas públicas de saúde. Esse estudo da Universidade Federal da Bahia foi capitaneado pelos doutores Amara Damasceno, doutor Eric Lisboa e doutor Luiz Eugênio Souza. Então, é evidente que o excesso de litigiosidade acaba pressionando o orçamento público, acaba, em detrimento da coletividade, gerando uma seletividade para aqueles que têm o mais rápido acesso ao judiciário e acaba, obviamente, prejudicando a maioria, prejudicando a coletividade. Sem que, e por isso o início do meu voto foi nesse sentido, sem que a situação fática de 20, 31 anos atrás, quando a Constituição foi promulgada, tenha permanecido. Hoje é diversa a situação fática. O poder público se organizou para, da melhor forma possível, ou da forma possível, diríamos assim, o poder público pudesse atender, tanto da parte legislativa, com a edição, com a alteração normativa, quanto por parte do Poder Executivo. Ambos os poderes, seguindo, inclusive, como eu disse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ambos os poderes equacionaram o problema, vem tentando equacionar da melhor forma possível o problema, estabelecendo protocolos. Houve uma construção séria, concreta, de uma gestão de políticas públicas no setor de saúde, culminando, inclusive, com a expressa adoção do critério de medicina baseado em evidências científicas, MBE, do pesquisador Archibald Cochrane. Ou seja, o Brasil trouxe o que há de mais moderno cientificamente no protocolo de dispensação de medicamentos. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, já há uma década e meia, não se pode mais acusar o poder público de inércia. Obviamente, uma falha aqui ou ali pessoal, isso não pode comprometer todo o protocolo sério que foi construído ao longo da última década e meia, e volto a dizer, baseado em evidências científicas. Foi, inclusive, adotado expressamente esse critério de medicina, baseado em evidências científicas, quando houve, em 2011, a Lei 12.401, a inclusão do artigo 19Q na Lei 8.080. O poder público se atualizou. O poder público, tanto o legislativo quanto o executivo, eles, de forma séria, concreta, na gestão da saúde, adotaram protocolos que são adotados pelos países no mundo todo. A nossa legislação evoluiu, seja regulamentação no Congresso, seja a própria normatização da Anvisa. Nós temos hoje, na legislação e nos protocolos, além de nós termos o sistema, o mais universal sistema de saúde, nós temos hoje, nos protocolos, o que há de mais moderno no mundo. Só falta dinheiro. Se nós tivéssemos dinheiro também, no Brasil, aí estaria tudo solucionado. Mas o que os poderes públicos podem fazer está sendo feito. Faço aqui, até por ser de conhecimento de todos, faço no voto uma rápida menção a essa evolução normativa, que não é o caso de repetir, eu já falei na questão da Anvisa, que chegou até a adoção da medicina baseada em evidências científicas, o artigo 19, a complementação do artigo 19. Há critérios, portanto, hoje, há critérios técnicos, há prazos específicos, há previsão, inclusive, de participação popular, garantido pelo artigo 19R, ou seja, para que um medicamento seja incluído ou não para sua distribuição gratuita, hoje é um protocolo moderno,
é um protocolo sério, com toda uma metodologia técnico-científica, criada no postulado, como disse, da medicina baseada em evidências, e também com avaliações econômicas comparativas, o custo-benefício. Custo-benefício a esse medicamento para determinada finalidade. Ele é bom, só que é extremamente caro, só poderia favorecer X pessoas. Há um medicamento semelhante que tem as mesmas consequências da sua utilização e atende 10 vezes mais pessoas. Também a legislação, como em todos os países do mundo, exige essa análise, essa avaliação econômica comparativa. Então, não se pode negar hoje que há um conjunto de normas que disciplina a questão das listas de dispensação de medicamentos. Em todos os casos, os medicamentos dispensados serão aqueles avaliados e aqui são critérios legais e com base na medicina, na farmacologia. Serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-benefício. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Em pauta, recurso extraordinário 566471, Estado do Rio Grande do Norte, contra Carmelita Anunciada de Souza. Do SUS, a concessão de medicamentos, produtos e procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais sem registro ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foi o recurso anterior que julgamos no ano passado. Para que o medicamento entre nessa lista de dispensação, então, são necessárias 2 etapas. Etapas protocolares. A primeira é o registro na Anvisa. E a segunda é essa análise da eficácia, segurança, efetividade e custo-benefício, onde atua uma comissão, a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. A legislação, então, foi toda construída, a legislação e a regulamentação do Executivo, construída para atender o máximo possível. Cada decisão judicial que afasta todos esses procedimentos prejudica essa questão, prejudica a própria gestão da saúde pública. Cada decisão judicial onde um medicamento indicado pelo médico particular do requerente, o juiz dispensa, determina a imediata dispensação desse medicamento, acaba não só, em primeiro lugar, afastando a necessária análise sobre a eficácia, segurança e efetividade do medicamento, mas também ignora totalmente a necessidade da análise do custo-benefício. Volto a dizer, em vários e vários casos, há um genérico, um medicamento genérico, ou um similar, muito mais barato, que poderia ser utilizado, mas a decisão judicial vai naquele único medicamento, uma seletividade incrível, sendo que há todo um procedimento para isso. E, inclusive, o sistema não é fechado, não é hermético. Existe a possibilidade de regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado. Então, veja, presidente, além da relação, da lista de medicamentos que podem ser fornecidos, excepcionalmente, há no artigo 29, parágrafo 2º da citada lei, há um procedimento para também dispensação de medicamento experimental, mas que, obviamente, deve seguir esse procedimento, esse protocolo, para que não se gaste dinheiro à toa. A legislação, como eu disse, pegando o que há de mais moderno no mundo, a legislação previu essa hipótese, previu prazos para otimizar o acesso da população, inclusive a medicamentos experimentais, mas sempre, e aí é o protocolo estabelecido pela legislação, de uma estratégia global e coletiva, para permitir essa é a finalidade da universalidade da saúde, para permitir que cada vez mais pessoas possam receber mais medicamentos e mais tratamentos. Igualdade e universalidade, não é seletividade.
Não me parece, portanto, que as listas oficiais de dispensação e os protocolos de intervenção terapêutica sejam, como em algumas decisões judiciais nós lemos, meros caprichos orçamentários ou inúteis procedimentos administrativos. Traduzem uma avaliação médica, terapêutica, farmacológica e econômica comparativa de benefícios e custos em relação às tecnologias já incorporadas, como expressamente o artigo 19Q estabelece. Configuram também, esse é um outro dado importante, configuram também importante referência de segurança para os usuários. Nós, no caso anterior, estávamos discutindo a responsabilidade civil do Estado. Então, a decisão judicial determina um medicamento experimental. O poder público é obrigado, sem ter analisado esse medicamento experimental, sem ter verificado a sua eficácia, a sua segurança, é obrigado a dispensar esse medicamento. E aí o paciente morre. Ainda vai entrar, a família entra com ação de indenização contra o Estado que forneceu esse medicamento, mas esse medicamento não foi analisado pelo sistema de saúde. É uma garantia do próprio sistema de saúde, uma garantia do próprio usuário, que o Sistema Único de Saúde tenha avalizado esse medicamento. Primeiro a Anvisa e depois o SUS. Presidente, já me dirigindo ao fim, não há, então, a meu ver, dúvidas que tanto as listas e protocolos de intervenção terapêutica oficiais e de medicamento evoluíram ao longo desses anos e deve ser a regra, até porque essa própria regra, esse protocolo, traz, como eu disse no artigo 28, excepcionalmente a possibilidade de dispensação de medicamentos experimentais, mas também eles dentro de um protocolo, para garantir segurança, para garantir a eficácia e para garantir também um custo-benefício e a não seletividade. Embora o Judiciário, e óbvio, isso não se nega, se reconhece que o Poder Judiciário tenha realmente autoridade para conhecer dessas demandas, mas deve garantir que não haja prejuízo de toda uma coletividade. E por isso a importância da repercussão geral. Eu, assim como Vossa Excelência, presidente, fomos promotores no interior, Vossa Excelência, juiz no interior também. Obviamente, uma demanda e várias demandas são propostas pelo próprio Ministério Público, aquela comarca, aquela cidade pequena, a pessoa com aquela necessidade, tanto o promotor, ou o defensor, ou o advogado, quanto o juiz, obviamente, eles querem resolver o caso concreto, o caso específico. Mas é importante que se tenha uma visão geral, porque o dinheiro dispensado para aquele caso vai prejudicar, a falta desse dinheiro vai prejudicar alguém. A política pública de saúde, de medicação, de tratamentos, a política pública de saúde é extremamente complexa. Há tratamentos hoje, terapêuticos de mais de $1 milhão por mês. Há ampolas que, às vezes, de medicamentos semanais, cada ampola $50 mil por mês. Veja, obviamente, e experimentais ainda. Obviamente, esse dinheiro, seletivamente para uma única pessoa, a ausência disso vai prejudicar tratamentos já comprovados para inúmeras outras pessoas. Há que se sopesar esses valores. Não se nega aqui o direito à saúde, mas o direito à saúde dentro dos pressupostos e requisitos constitucionais de políticas públicas voltadas à saúde. O plenário julga processo sobre fornecimento de remédios de alto custo não disponível no SUS, Sistema Único de Saúde. E nem é possível, não é razoável constitucionalmente, tecnicamente, cientificamente, e mais, não é possível que todos tenham acesso a todos os medicamentos que não foram incorporados. Obviamente que a pessoa que está com o problema, ela quer tentar de tudo. Mas não é razoável
que o poder público tem a obrigação de fornecer tudo que ainda não analisou, se é ou não eficaz, se é ou não seguro, e no custo-benefício, obviamente, se há orçamentariamente essa possibilidade sem desfalcar milhares, às vezes milhões de pessoas. Também não é razoável que, e aqui sem nenhuma crítica, mas não é razoável que as demandas judiciais tão somente atendam, sem analisar mais detalhadamente, a prescrição médica particular, quando há inúmeros outros, como demonstrou o estudo que falei da Universidade Federal da Bahia, inúmeros outros medicamentos que têm similar atuação, só que com preço mais razoável e já incorporados, às vezes até com quebra de patente no SUS. É óbvio, não se trata de desconfiança no médico A ou B, mas aqui a questão é a coletividade. Dessa forma, presidente, assim como os demais, já concluindo, como os demais colegas que me antecederam, o ministro Marco Aurélio, o relator, o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, no caso concreto, acompanho, só que com também algumas especificações que depois, obviamente, na formação da tese de repercussão geral serão discutidas. Entendo que são plenamente constitucionais os artigos 19Q e 19R da Lei 8.080 de 1990, introduzidos pela Lei 12.401 de 2011, exigindo-se para a dispensação ou ressarcimento de medicamentos sua incorporação pelo Ministério da Saúde, assessorado pela Conitec ao SUS. Ou seja, a regra é essa, só medicamentos já incorporados após todo o protocolo estabelecido no artigo 19Q e 19R. Na hipótese de pleito judicial de medicamentos não previstos em listas oficiais e ou PCDTs, independentemente de seu alto custo, a tutela judicial será excepcional e exigirá previamente, inclusive, da análise da medida cautelar, porque, obviamente, a cautelar sempre é satisfativa nesses casos, inclusive da análise da medida cautelar, os seguintes requisitos para determinar o fornecimento ou ressarcimento pelo poder público. Ou seja, a regra é seguir o protocolo, artigo 19Q e 19R. Excepcionalmente, há essa possibilidade, até porque o próprio artigo 28 estabelece, mas, a meu ver, seguidos os seguintes requisitos. 1. Comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio. 2. Existência de laudo médico comprovando a necessidade do medicamento e elaborado pelo perito de confiança do magistrado e fundamentado na medicina baseada em evidências. Aqui são 2 requisitos que hoje não são seguidos. O laudo médico é particular, entendo que deva ser não oficial, oficial no sentido de um órgão público, que isso poderia gerar uma demora irrazoável, mas um médico de confiança do magistrado para que ele tenha mais condições de análise. Ministro, Vossa Excelência me permite? Por favor. Apenas lembrando que foram instalados os NATs, os núcleos de atenção, nos 27 tribunais de justiça, que são conduzidos com conhecimento do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, todo pedido e todo acesso de todos os juízes é feito aos médicos credenciados nesses NATs. Ministra Carmen Lúcia. Por um protocolo firmado com o Hospital de São Paulo, não vou nomear, mas, enfim, um grande hospital, dá acesso a todo juiz imediatamente às condições de saber se esse medicamento tem um outro medicamento análogo, como Vossa Excelência citou, da necessidade disso acontecer, quer dizer, se o princípio ativo se repete em outro com preço melhor em termos de aproveitamento daqueles recursos também para outras pessoas e, portanto, sem um gasto que seria excessivo em benefício de determinados laboratórios, e a imperiosidade, a imprescindibilidade e se é medicina de evidência. Apenas para lembrar, nós já chegamos a falar isso, Exato. Mas eu acho que isso seria até o que nós temos, que o Conselho Nacional de Justiça cumpre com todo rigor no sentido de dar ciência
a todos os cidadãos. Essa plataforma está publicada e, portanto, cada juiz nem sempre tem um perito de sua confiança. Eu estou dizendo para nós que somos do interior, como isso seria até difícil. E nós já temos isso. Apenas para lembrar, eu me ponho de acordo neste particular, em que não haja simplesmente uma escolha aleatória. Apenas para lembrar. Obrigado pela parte. Ministra Carmen, eu até reduzi aqui o voto, mas eu citava essa iniciativa Ministro do Conselho Alexandre de Nacional Moraes. Justiça, que fez junto aos tribunais, junto ao Poder Executivo, junto aos hospitais em determinados locais, e o exemplo de São Paulo, para se ter uma ideia, diminuiu 82,4% as demandas judiciais em algumas comarcas. Se fez só experimentalmente de início em algumas comarcas, exatamente por isso se pede o médico já dentro desse acordo e não raras vezes já dispensa um outro medicamento que satisfaz. Então, o que eu acho importante, por isso coloquei aqui, é colocar isso na tese de repercussão geral, porque há, infelizmente, juízes que dão a liminar e só depois estão consultando, e aí também não adianta mais nada. O terceiro requisito, então, a certificação pela Conitec, tanto da existência de indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Em pauta, o recurso extraordinário 566471, Estado do Rio Grande do Norte, contra Carmelita Anunciada de Souza. Judicialmente, que se utilize outro medicamento. Atestado também emitido pelo Conitec, que afirma a eficácia, segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do requerente, no prazo máximo de 180 dias, que é o prazo previsto no artigo 19R. Já é o prazo previsto para aquele procedimento, excepcional do artigo 28, mas aqui também a decisão judicial. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Vejam, aqui é importante que, nessa hipótese, não será necessária, ao meu ver, análise excepcional, presentes todos esses requisitos, a análise do custo-efetividade, se um medicamento for realmente eficaz, seguro e tiver comprovado isso por atestado do Conitec, porque não se trata de uma incorporação genérica do medicamento, vai ser uma dispensação específica para aquele caso concreto, mas deve passar por essas fases para se restringir. Não se está, a meu ver, extinguindo o acesso excepcional, mas se está regulamentando, tornando o acesso realmente excepcional e não hoje, como em um único ano, só na União 1 bilhão e 300 milhões, é algo excepcional quando realmente houver absoluta imprescindibilidade, que não haja nem substituto, não houve análise do SUS para incorporação, o prazo passou, o prazo máximo de 180 dias, ou seja, quando ficar constatado realmente que não há outra forma de solução. Então, presidente, nesse sentido, o meu voto. E, conclusivamente, então, Vossa Excelência está dando provimento... Acompanhando o relator, no caso concreto, mas na discussão da tese, dando provimento. Não, negando o provimento. Nós estamos negando o provimento. É parcial o provimento, né? Exatamente. Parcial provimento. No meu voto, eu propus o provimento parcial. Os votos... Por que parcial? Porque o recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte o ministro Edson Fachin. busca a declaração da sua não obrigação de fornecimento de medicamento. Creio que nós estamos assentando uma dispensação excepcional preenchidas essas mas condições. Qual seria a concretude do provimento parcial? A responsabilidade da União em ressarcir o Estado. Mas... É o que eu assentei no meu voto. Que aqui, se me mas é importante a União participou, porque a União participou da relação processual subjetiva. Na fixação da tese, o sistema é único. Vai ser incluída a esta altura
Ministro Marco Aurélio. Devolutividade dessa matéria ao Supremo, nós estamos em sede extraordinária, presidente. Temos que julgar a partir das balizas do acordo impugnado. Mas os votos proferidos até então, eles imputam originariamente essa responsabilidade à União. Mas, na verdade, devem se dirigir à União pela solidariedade. Porque o problema, mas se essa matéria não foi julgada pelo juiz, se não foi julgada pelo órgão revisor, vai ser pela primeira vez em sede extraordinária? Mas aqui, se me competência permite, originária? Não, mas na verdade nem precisaria constar, porque se nós entendermos que o ministro Alexandre de Moraes, do Rio Grande do Norte, ele, nesse caso concreto, foi obrigado à dispensação, pela regulamentação do SUS, como algo de alto custo, ele vai pedir o ressarcimento à União. Vai pedir o ressarcimento administrativamente. Não houve o ajuizamento de ação. Uma questão um pouco antecedente. A repercussão geral, eu acho que o caso concreto ele é importante, mas na parte da subjetivação do ministro Luiz Fux, presidente da sessão. Com repercussão geral, tem uma objetivação, tem que se fixar uma tese. Não é a tese para o caso concreto, é uma tese. Há milhares de recursos sobre o Estado sobre essa questão. Se me permite, presidente, o voto do ministro Alexandre de Moraes e o meu tem uma superposição, eu diria, de mais de 90%. Ministro Luiz Roberto Barroso. A regra geral é que o Estado só é obrigado a dispensar aquilo que consta da lista do SUS. Portanto, se não consta da lista, em princípio, não é obrigado. Porém, presentes alguns requisitos excepcionais, pode vir a ser. Os nossos requisitos são muito próximos. Aqui a imprescindibilidade do medicamento, a não ser que se aguarde, presidente. Ministro Marco Aurélio. A tarefa cartorária, deixando-se o paciente morrer. Não, mas a imprescindibilidade não pode ser pelo médico dele, tem que ser esses requisitos. Nós estabelecemos uma regra geral de não obrigatoriedade. Neste caso concreto, como o medicamento foi incorporado, o pedido ficou prejudicado. Ministro Roberto Barroso. Subjetiva ficou prejudicada. Isso é da questão subjetiva. Portanto, nós estamos discutindo mesmo a objetivação da tese, quer dizer, qual é o critério geral. E, pelo nosso critério geral, nosso, que eu digo meu e do ministro Alexandre... Acho que o ministro Fachin... Não, o ministro Fachin tem uma posição um pouco mais larga no direito subjetivo da parte. Portanto, nós entendemos que a regra geral é não, salvo se. E aí os requisitos. E aí vem os requisitos que aí a gente vai ter que tabular depois. Vossa Excelência decidiu que é um direito subjetivo de obter a dispensação. Ministro Luiz Fux. Ainda que não conste da lista. Os requisitos é que são distintos. São os requisitos. Eu entendi assim. E abre-se essa possibilidade excepcionalmente. Aqui há uma distinção. Ministro Edson Fachin. Mas o relator... E por isso o eminente ministro relator nega provimento. E os eminentes ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes também negam provimento. O recurso, fundamentalmente, do Estado do Rio Grande do Norte, o ilustre procurador do Estado está aí na tribuna, creio que, se houver alguma explicitação, ele certamente o fará, mas eu leio do teor do recurso extraordinário que o Rio Grande do Norte busca no recurso extraordinário é se ver desobrigado do fornecimento do medicamento. O requerimento final é este. Ante o exposto, requer o Estado do Rio Grande do Norte, conhecido e provido o recurso, reformar a decisão ACO, reconhecendo a não obrigação do Estado em fornecer o medicamento pleiteado. Certo, mas esse medicamento pleiteado... Foi incorporado. Então, ele fazia parte dos requisitos. Porém, nós estamos propondo como regra geral se não estiver na lista do SUS, não pode. Ministro Roberto Barroso. O dever jurídico, salvo exceções. Exato. Portanto, nós estamos acolhendo esse é o detalhe substancialmente o pedido do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência não tinha votado no sentido de negar provimento? Eu, de qualquer sorte, peço a palavra, senhor presidente, porque eu tenho uma compreensão diversa. Eu entendo que o recurso extraordinário Ministra Rosa Weber. volta
a um caso específico. Nós temos que dar uma solução ao recurso extraordinário e, nessa linha, já adianto meu voto... Isso já é muito difícil. O que se dirá se julgarmos fora das balizas do processo? Vai na linha do voto do eminente relator. Eu nego o provimento ao recurso extraordinário. Agora, na objetivação da tese, é que apareceram todas as condicionantes. Exato. Porque, pelo que me recordo, embora tenhamos iniciado esse julgamento... Em pauta, o recurso extraordinário 566471, Estado do Rio Grande do Norte, contra Carmelita Anunciada de Souza. O procurador do Rio Grande do Norte, da tribuna, disse que também. porque o remédio Mas a tese deve refletir o que decidido. Tem registro na Anvisa, consta da lista do SUS desde 2009 e o Estado do Rio Grande do Norte está pagando, fornecendo medicamento. Não sei se agora até hoje, estamos em 2020, mas estava fornecendo normalmente o medicamento. Essa eu me lembro que foi a solução. Por isso é que eu nego o provimento. Exato, ministra Rosa. E Vossa Excelência me permite, como relator... Pois não, ministro Talvez eu não devesse nem participar. Intervém o ministro Marco Aurélio. Porque o relator não tem um papel fundamental no processo. É verdade, Vossa Excelência está falando. Não tem. O que articulou o Estado do Rio Grande do Sul? Algo inconcebível. A reserva do possível. Não há dinheiro. E aí fica por isso mesmo o direito à saúde? A negativa do Estado em proporcioná-lo? Não dá, presidente. Aí Vossa Excelência negou o provimento. Nego dessa linha, claro. Os ministros que antecederam o voto de Vossa Excelência, pelo que eu entendi, eles também negavam o provimento, mas, ao condicionarem a concessão em caráter excepcional, no fundo, estavam dando parcial provimento. A gente nega provimento porque o medicamento foi incorporado, então o Estado tem o dever de fornecê-lo, pelo fato da incorporação. Sim, mas a tese da repercussão geral, tirando do caso... isso que nós estamos discutindo. Essa matéria não compõe a controvérsia, presidente? Não, a controvérsia posta na papeleta... Presidente, posso concluir meu voto? Eu acabei não concluindo. Não ficou provimento e provimento. Eu vou concluir e depois... Antes de concluir, eu só vou devolver a palavra à ministra Rosa, que estava falando. Foi o que eu disse, presidente. Nós precisamos homenagear um pouco mais o relator e não dar uma ênfase maior à papeleta. Porque aqui nós estamos na tese da repercussão geral com 42 mil processos sobre estados para saber se é dever do Estado fornecer medicamentos de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Então, o que nós estamos decidindo? Se tiver na lista da Anvisa, ok. Se não tiver na lista da Anvisa... Em princípio, não. Em princípio, não, salvo caráter excepcional, preenchidos determinados requisitos. Então, presidente, ministra Rosa, quer concluir? Eu aguardo. Não. O ministro Alexandre seria a próxima a votar e vou usar o tempo. Obrigada. Fux, qual o caso concreto? O caso concreto é: Estado do Rio Grande do Norte entrou com recurso extraordinário dizendo que não pode arcar com esse medicamento, certo? O meu voto, eu vou fazer a interpretação autêntica do meu voto. O meu voto é regra, só o que está na lista do SUS. Exceção, poderá dispensar desde que... Matéria nova, presidente. Não é nova, perdão, ministro Marco Aurélio, não é nova porque faz parte do voto. Não, do voto pode fazer. Então, o meu voto é esse. Cada cabeça uma sentença. Esses requisitos. Das razões recursais. Excepcionalmente, esses requisitos. O plenário julga processo sobre fornecimento de remédios de alto custo não disponíveis. Os requisitos tanto estavam presentes, excepcionais, que o próprio SUS, anos depois, reconheceu. Por isso que eu nego o provimento. Então, negado o provimento é o recurso. Agora, e depois, então, vamos discutir a tese, porque, no meu modo de ver, todos os requisitos se completam. Eu acho até que é possível fazer um voto, uma tese em que todos os requisitos aqui mencionados sejam inseridos. Fazer uma homenagem. Quando o ministro Teori Zavascki pediu vista e ele verbalizou, ele disse: eu vou tentar tabular, ele divergiu do ministro Marco Aurélio e disse: vou tentar tabular o voto do ministro Fachin e do ministro Barroso, com os quais eu estou substancialmente de acordo, para ver as superposições.
Ministro Luiz Roberto Barroso. Complexa, ele pediu vista. Quem olhar o julgamento, esse foi o comentário que ele fez na ocasião. Portanto, nós, para produzirmos a tese, se for nessa linha, nós vamos ter que, possivelmente, tentar ver as superposições, ou, para usar o termo do Rawls, os consensos sobrepostos. Eu acho que na parte subjetiva podemos continuar com a negativa de provimento e, na hora da tese, a tese ser diferente da solução do caso concreto. Porque a repercussão geral pressupõe a objetivação e não a subjetivação. Então, não tem que levar em consideração o caso concreto. Então, agora, o ministro Alexandre de Moraes nega provimento e o ministro, agora, eu concedo a palavra à ministra Rosa Weber para o seu voto. Meu voto é longo, presidente. Se Vossa Excelência quiser suspender, ou senão eu passo a votar sem o menor problema, eu interrompo na hora que Vossa Excelência entender não, então Vossa Excelência pode de interromper. Mas, de qualquer sorte, eu, por óbvio, vou tentar resumi-lo, mas só gostaria de estabelecer, até em função desse debate, alguns pontos que, para mim, parecem muito importantes, porque esse tema, a meu juízo, é sensível, é relevantíssimo, a questão constitucional posta, ela realmente, ela assume uma relevância enorme, porque nós temos que definir se é constitucional ou não. Vota a ministra Rosa Weber. Condições o fornecimento de medicamento de alto custo por parte do Estado, a partir de um caso concreto, representativo da controvérsia, em que a autora alegou ser portadora de doença grave, miocardiopatia isquêmica e hipertensão arterial pulmonar, precisando que o Estado fornecesse o medicamento de alto custo em razão de não possuir condições financeiras para arcar com os custos do medicamento. Ministra Rosa, deixa eu pedir a Vossa Excelência, licença, se Vossa Excelência concordar, faltam 9 minutos para o intervalo. Cindir o raciocínio de Vossa Excelência não trará utilidade à prestação judicial. Isso. Será mais útil nós anteciparmos a volta. Anteciparmos a volta em 8 minutos e Vossa Excelência retoma com o seu voto e depois vamos seguir com a votação. Era a minha proposta. Então, vou acolher a sua proposta. Mas eu pergunto, senhor presidente, se não seria o caso, talvez, o nobre procurador do Rio Grande do Norte, não sei, ele estava na tribuna, esclarecer se permanece aquela situação fática. Continuam fornecendo até hoje ou não tem dados fáticos específicos relativos ao caso concreto que está em análise? Ministra Rosa Weber, o medicamento foi incorporado à lista na matriz de responsabilidade do Estado e o Estado continua fornecendo os medicamentos regularmente à paciente. Ótimo. Então, era o dado que eu com a anuência E por que o Estado resiste? Não, ele resistia. Ele resistia porque o Tribunal de Justiça determinou. E essa incorporação se deu em 2009. Posso esclarecer a questão de fato, senhor presidente? Ministro Marco Aurélio, nós peticionamos a Vossa Excelência informando a perda do objeto do recurso em razão do atendimento à pretensão da parte autora. Sucede que, em razão da natureza objetiva do recurso, houve um indeferimento desse pedido. Não, a objetivação do recurso, em razão da sua repercussão geral, para discutir a tese. E, em razão disso, o processo prosseguiu e estamos aqui discutindo... Seria desistência do recurso? Não seria desistência porque o processo está sob o rito da repercussão geral e não se mostra mais cabível a desistir pode. O que o Código de Processo prevê é que o tribunal... Intervém o ministro Marco Aurélio. Para editar a tese. Não, foi útil, Vossa Excelência, ter continuado. Foi útil, E depois que o processo é afetado, é a repercussão geral. Ou se o recurso for repetitivo, isso é indisponível pela parte, porque os interesses que serão tratados são transindividuais. Mas, em razão da natureza e aí está certo, ter prosseguido, claro. do recurso, a pretensão do Estado... ela retroage à data da propositura da ação em relação àqueles fatos que foram colocados na causa de pedir. Retoma o advogado falando de pé à tribuna. O medicamento não estava incorporado nem na matriz do Estado, nem na matriz da União, nem do município, e, portanto, o Estado pede que, na tese, seja fixado o entendimento de que medicamentos não incorporados não sejam exigíveis na via judicial, salvo com as
devidas exceções que os ministros já colocaram nos seus votos. Muito obrigado. Esclareceu bem. Então, com a anuência da Corte, eu suspendo o julgamento pelo tempo regimental. Voltamos 5 minutos antes com o voto da ministra Rosa e os votos subsequentes. 5 minutos antes, 1h30. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro e crucifixo à direita, no topo. Os ministros se levantam. O ministro-presidente da sessão cumprimenta o Procurador-Geral da República, Augusto Brandão de Aras. Os ministros vão dirigindo-se à esquerda